Oi, meu povo, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa rotina aqui na marmitaria, tá? Vou tentar mostrar o nosso dia a dia, como é que é o nosso trabalho. E se você gostar do vídeo, já deixa aí o seu like, já curte, compartilha e se inscreve no canal, tá bom? Curte agora no começo para você não esquecer. Se chegar lá no final e você não gostar do vídeo, você tira a curtida. Mas eu sei que você vai gostar, tá bom? Pessoal, eu tô fazendo aqui a limpeza, né, da mesa, do ambiente, né, onde a gente vai estar manipulando aí os alimentos. Se você tem aí uma bancada, uma mesa, é muito importante você estar passando, né? Eu tô passando aqui o álcool 70 para estar limpando, antes aí de começar a manipular os alimentos. Para não ter nenhum tipo de contaminação, nenhuma sujeira, tá tudo bem limpinho, né? Bem higiênico aí pra gente estar fazendo as marmitas dos nossos clientes. Tem aqui algumas coisinhas, né, que a gente comprou. Não fizemos assim compramos algumas coisas, né, que tá faltando aí pra gente estar usando. Geralmente a gente compra aqui as coisas na semana. A gente vai repondo, né, o que tá faltando durante a semana. Agora eu vou higienizar e vou guardar aqui e vou colocar para uso que a gente vai usar agora. Pessoal, a gente já começa o dia com feijão, arroz. O arroz eu sempre coloco assim na vasilha para mim tá com a panela disponível, porque eu tenho poucas panelas, então eu passo para a vasilha e já lavo a panela se precisar fazer mais. Então a gente já começa com feijão, arroz e aqui eu coloco a minha farofa. Porque todas as marmitas praticamente, elas levam arroz, feijão e farofa. E o cliente ele escolhe um outro acompanhamento ali, entre batata frita, legumes, uma salada, ele escolhe ali mais um acompanhamento. Isso aqui eu uso, gente, para colocar as minhas frituras. Eu tiro do óleo, ó. Esse daqui tá provisório, então eu vou comprar outro desse daqui maiorzinho. E aí eu tiro a batata, o frango, né, quando a gente frita, ou a carne, alguma fritura, né, que a gente faz, eu tiro aqui. A gente não usa papel toalha, a gente deixa, né, a fritura escorrendo assim nesse, acho que é alumínio, ferro, não sei qual é esse material, mas é muito bom. A única marmita hoje que a gente não vai arroz, feijão e a farofa é a de estrogonofe. Nosso estrogonofe aqui é o arroz, o estrogonofe e a batata frita. Já saiu o pedido aqui, gente, ó. Bife acebolado, tô grelhando ele aqui, com couve. Esse cliente aqui escolheu couve como acompanhamento e ela quer o bife acebolado. Então essa aqui, gente, é a nossa marmita, ó, bife acebolado. A cliente escolheu couve e já vai arroz, feijão e farofa. Vou deixar. E eu gosto de passar o filme em volta para não correr o risco dessa marmita abrir, tá? Ó, é bem fechadinha, bem lacradinha. Já vou fazer mais um pouquinho de arroz aqui, gente. Eu gosto de fazer aos poucos, né? Conforme vai saindo. Final de semana eu faço mais, né? Eu já faço mais quantidade. Mas durante a semana eu vou fazendo aos pouquinhos, porque não sai tantos assim de uma vez. Aqui eu tenho alho e óleo. Aí depois eu vou colocar sal. Só isso que eu coloco no arroz, tá? Alho, o óleo, né? Pra fritar o alho e o sal. O alho do arroz eu não deixo ele muito escuro. Eu deixo ele mais clarinho para não escurecer o arroz. Já o do feijão, eu deixo ele bem douradinho, bem amarelinho, bem forte, porque também dá um gosto bem forte no feijão. Aqui eu já vou colocar o arroz, vou colocar o sal. Dá uma mexidinha.
Coloco a água. Vou ajeitar aqui no fogo. E vou deixar. Aí depois que esse arroz estiver pronto, o que eu faço? Eu passo ele para uma vasilha para deixar minha panela livre. Porque se eu precisar fazer arroz novamente, a panela já tá limpinha. Agora eu vou tampar e deixar ele cozinhar. Como vocês já viram, a loja já está aberta, né? Esses aqui são os nossos pratos. Já saiu o pedido, ó. Nosso estrogonofe. Esse foi o que acabou de sair. Bife acebolado. Aí aqui, né, o cliente tem a opção de aumentar a marmita, se ele quiser, uma marmita maior. Aí ele vai escolher um acompanhamento. Hoje nós temos batata frita, couve no alho e azeite, ou frito, né, cebola ou berinjela empanada. Se ele não quiser, isso aqui nunca aconteceu, né? Se não quiser, ele vai marcar, não quero nenhum acompanhamento. E aqui, esses aqui são obrigatórios, né? O cliente marcar. E aqui ficam os opcionais, que são os extras. Para aumentar também o nosso ticket médio, o cliente compra mais, né? Ovo, farofa, berinjela, batata, né? Cebola, panqueca. Aí tem as carnes aqui. E a gente também tem sobremesa, né? Que hoje a gente tá sem, mas eu vou fazer para amanhã já ter a sobremesa aí no cardápio. Então essa é a nossa loja. Também tem frango grelhado, frango empanado, também tem opção com alcatra, que é bife à milanesa, bife à parmegiana. Tem a opção sem carne, né? Que é berinjela empanada ou a berinjela parmegiana. Então, pessoal, acabou de sair o pedido, né? O pedido já foi. E eu queria falar um pouquinho com vocês, eu queria falar sobre o desânimo, né? Todo mundo vai passar um período, um tempo que vai sentir desânimo, vai sentir vontade de desistir, porque não está indo do jeito que você imaginava, não está indo na velocidade que você queria, mas eu queria falar para você não desanimar. Toda vez que eu penso em desanimar, que eu fico assim, triste, né, que acontece alguma coisa, ou que não acontece nada, eu penso em me movimentar. Eu sempre lembro que Deus, ele sempre trabalha quando a gente se movimenta. Se você começar a se movimentar, você vai ver que Deus também vai se movimentar e vai te ajudar. Você só não pode ficar parada no desânimo, tá bom? Tem coisas que vão acontecer mesmo, né, na nossa vida que a gente não vai ter controle, mas tem coisas que dá pra gente fazer, dá pra gente se levantar e fazer alguma coisa. Pede sempre a Deus para abençoar suas mãos, tudo aquilo que você colocar a mão, né, que seja abençoado, que Deus faça prosperar. Peça a ajuda de Deus, que com certeza Ele vai te ajudar. Mas você também precisa se movimentar. Você não pode se entregar, você não pode ficar parado. Você precisa gerar um movimento. Ah, eu queria muito vender marmita em casa. Comece, faça um movimento. Faça qualquer tipo de movimento que você vai ver que Deus ele também vai começar a se movimentar. O céu, ele vai começar a se movimentar no seu favor. Ah, mas eu não sei orar, eu não sei falar com Deus. Eu não estou falando aqui, né, de religião nem nada. Mas se você tiver também um coração bom, se você for uma boa pessoa, Deus ele também vai agir em seu favor. Faça as coisas com amor. Não, eu sei que o mundo hoje está muito difícil, mas não pratique a maldade, não pratique o mal, pratique o bem. Prepare o seu coração e se movimente, que você vai ver as coisas acontecerem. Eu não quero falar de religião, né? Mas eu tenho que falar da Bíblia. Eu vou falar aqui, né? Tem um versículo que Deus diz, né? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Às vezes você quer algo grande, né? Mas Deus ele tem algo maior ainda, que a gente nem sabe, né? Deus às vezes tem algo maior ainda para nós. Então clame a Deus. Se você está se sentindo desanimado, quebrado, peça a Deus que Ele vai te dar ânimo, vai te ajudar. Peça para Ele abençoar suas mãos e fazer tudo o que você colocar suas mãos para prosperar, tá bom? Mas não desanima. Fica aqui com a gente, fica aqui que a gente vai estar postando vídeo, vai estar aí dando ânimo uns para os outros, tá bom? Então acompanha a gente aí, que no que eu puder, eu vou estar aqui para ajudar e também peço a ajuda de vocês, tá? Arroz quase pronto, gente. Quase no ponto. Então, pessoal, tô desocupando aqui a panela, porque eu boto aqui na vasilha, como eu falei para vocês. Já vou lavar, já vou deixar a panela limpinha. Se eu precisar fazer mais arroz, a panela já vai estar disponível. Então, gente, essa é uma das dicas, né, que eu vou deixar para vocês hoje. Porque tem gente que acha, mas se começar a sair pedido,
eu não tenho um monte de panela para estar fazendo mais arroz. Vai lavando a sua panela, faz um pouco de arroz, coloca numa vasilha de plástico, você já lava a sua panela, já coloca ela ali para escorrer. Se você precisar, você corre lá, já coloca mais arroz para fazer. Na verdade, eu tenho duas panelas para fazer arroz. Eu tenho essa daí que é menor, que geralmente eu uso durante a semana, que dá para me fazer 2 xícaras de arroz nela. Dá para fazer até 4 xícaras de arroz. E eu tenho uma panela bem maior que eu faço 1 quilo de arroz. Final de semana eu já começo com 1 quilo. Durante a semana eu vou fazendo de 2 em 2 xícaras para não ficar muito arroz e no final acabar sobrando, porque durante a semana não temos muitos pedidos. Então você pode fazer isso. Se você não tem muitos equipamentos, muitos utensílios, vai lavando e vai reutilizando. Vou lavar também as minhas verduras, né? Geralmente eu lavo elas com água sanitária, tá? Eu coloco uma colherzinha de água sanitária para essa minha vasilha aí, para essa quantidade de água. E aí depois eu venho lavando, né? Uma por uma, vou tirando aí qualquer sujeirinha que possa ter ficado, esfregando cada folhinha e vou colocando no meu escorredor. Aí, gente, eu deixo essas folhas na geladeira, porque quando vai sair no pedido, né? A folhinha já tá limpa, já tá higienizada. Eu só pego, vou cortando, vou colocando na vasilhinha, né? Onde eu mando a minha salada. Eu faço a mesma coisa com alface ou com qualquer outra verdura que eu vá utilizar aí no nosso dia a dia aí na marmitaria. Depois delas estarem bem lavadinhas, eu vou colocar numa vasilha e vou deixar na geladeira. Vou deixar ela escorrer um pouquinho aí, pra mim estar colocando na vasilha. Geralmente eu deixo o alho de molho, né, de um dia pro outro. Às vezes eu esqueço, aí a casca ela fica mais presa, né? Fica bem soltinha quando você deixa de um dia pro outro de molho. E aí eu já vou descascando meus alhos, vou deixando aí no prato que eu vou passar no triturador. Porque na hora que você precisa ali fazer um arroz, temperar mais um pouco de feijão, o alho estando pronto é um adianto, gente. Adianta muito se você deixar uma quantidade de alho ali prontinha para você estar utilizando. Então eu descasco tudo para usar. Eu ainda uso esses trituradores manuais, né, para estar triturando meu alho. E, gente, eu gasto muito dinheiro com isso, porque quebra muito fácil, estraga muito fácil. Eu ainda vou comprar um elétrico, né? E vou mostrar aqui pra vocês, porque esse daí você gasta muito dinheiro e acaba não valendo a pena. Aí depois do alho bem trituradinho, eu tenho umas vasilhinhas pequenas, né, de tampa assim, que eu uso pra estar guardando na geladeira, né? Aí eu deixo essas quantidades na geladeira e vou utilizando somente alho, não coloco mais nada. Só trituro e coloco nessas vasilhas. Aí, gente, eu deixo essas duas vasilhas na geladeira e vou usando. Aí eu pego aí minha vasilha de tampa, vou tirando ali o excesso de água que ainda possa ter ali no alface. Ai, gente, olha só, que pena. Meu marido vindo almoçar, vou fritar a batata pra ele. Esqueci, queimei a batata. Ai, uma pena, né? E hoje ele vai comer panqueca. Então eu vou preparar aí a panquequinha pra ele, nossa panqueca de carne. Eu coloco o queijo e também vou colocar aí o nosso molho de tomate, né, por cima. E depois eu vou colocar 1 minutinho no micro-ondas, né? Só para derreter o queijo, né? Porque já tá prontinho. É só derreter o queijo. Vou dando uma organizada ali, né? Na mesa, uma limpeza, né? A batata queimada, né? Eu jogo ali na pia para poder estar jogando fora. E vou deixando tudo organizado, né? Da melhor forma possível. Derretido o nosso queijo. Eu vou juntar aí a batata, né? E hoje ele vai comer panqueca com batata frita. Aí, gente, eu fui almoçar, não se assuste com o que vai acontecer, tá? Montando mais um pedido, agora é estrogonofe. Nosso estrogonofe vai com batata frita. Aí, gente, eu já coloquei a batata para fritar, né? Já vou retirar.
Aí eu mostrei a nota só de um pedido, né, de estrogonofe, mas na verdade saíram dois. Então eu já tinha fritado a batata, né, para as duas marmitas de estrogonofe. Então eu vou montar aí o primeiro, vou colocar aí um pouco da nossa batata frita e vou deixar um pouco pro segundo. E vou montando aí. Vou arrumando, vou deixando ali mais bonitinha, né, para quando o cliente abrir, ter ali uma boa apresentação. E aí eu já tô finalizando também a segunda marmita de estrogonofe. E aí, como eu já mostrei pra vocês, eu gosto de estar passando o filme para não correr o risco da marmita abrir no caminho. Vou organizar aí, né? Porque são dois pedidos diferentes, então vou colocar nas duas sacolinhas diferentes, duas sacolinhas separadas. E eu costumo mandar sempre um mimo pro cliente, né, com um recadinho. E o mimo de hoje é brigadeiro. Eu não gosto de mandar coisas industrializadas, mas às vezes eu preciso mandar, né? Às vezes não dá tempo de fazer um docinho. Mas eu gosto mesmo é de fazer e mandar um doce feito pela gente aqui. E aí eu vou organizando e vou grampear aí a nota, né, para facilitar para o entregador saber, né, de quem é o pedido. Apesar que dessa vez aí são dois pedidos iguais. E aí, como hoje eu tô sem entregador, eu vou estar utilizando aí os entregadores do iFood. Eu já chamei, vou avisar que o pedido já tá pronto, para eles virem mais rápido, né? Avisar que já tudo certinho. E vou aguardar o entregador. Eu tô aqui aguardando chegar o entregador. Na verdade, eles mandaram dois entregadores, um para cada pedido. Podia ter mandado um só, porque os dois pedidos são próximos um do outro, mas mandaram dois. E aí vou aguardar os dois chegarem. Gente, antes de encerrar aqui e dar boa noite para vocês, falar para vocês. Teve um cliente que ele pediu uma marmita quase na hora de fechar. Marmita de bife acebolado. Falou que ia vir buscar. E aí aqui é a marmita, ó. O cliente não veio buscar. Adivinha o que eu vou jantar? Pois é, né? Nem todo dia é 100%, nem todo dia tudo dá certo, né? Às vezes acontecem essas coisas e fiquei chateada, né? Porque mal ou bem isso aqui é um prejuízo, né? Mas vai ser a minha janta. Boa noite para vocês. Obrigado por acompanhar aí o nosso perfil. Obrigado aos clientes, né, que compraram. E que Deus abençoe a noite de vocês.